Olá, dia 8 da Quaresma, nós iniciamos com a oração do Espírito Santo que temos feito nesses dias. Inspira profundamente daí, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Que vosso Espírito Divino, Senhor, nos ilumine, nos abrase e purifique, que nos penetre com o seu orvalho celeste e nos torne fecundos em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quero continuar hoje o assunto sobre oração que eu dei início ontem. Nós demos início nesses estudos em comunidade ontem. É um assunto tão extenso, daria muito mais que 40 vídeos de Quaresma, mas hoje vou focar em algo aqui que veio no Evangelho de domingo e que também nos mostra sobre o poder das orações. Os salmos, eles não podem ser compreendidos com a nossa mente racional. Os salmos, eles foram criados com códigos, com palavras, louvores, e eles têm um poder em si mesmos. Então são orações poderosíssimas. O Santo Rosário, ele também veio a partir das pessoas não conseguirem rezar os salmos, porque eles eram rezados em latim. Então, o Santo Rosário, ele foi indicado para que as pessoas pudessem estar em oração enquanto os salmos eram recitados. Farei um vídeo sobre o Santo Rosário, mas hoje aqui vamos focar no poder dos salmos. Não tanto quanto possível, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Os salmos, eles têm poder, então nós podemos utilizá-los para determinadas situações. Eles têm vários livros onde nós conseguimos fazer isso. Se você quiser saber mais, você deixa o seu comentário que eu faço vídeo sobre os salmos depois da Quaresma, tá bem? Então, um exemplo simples aqui, o Salmo 23, ele é poderosíssimo quando nós estamos com falta de confiança em nós mesmos, na vida, em alguma situação específica. Salmo 23. Eu me lembro que quando eu fui ao hospital para que a minha filha nascesse, eu fiquei algumas horas lá, era noite quando eu fiquei internada aguardando o momento e eu estava sozinha. E eu rezei muitas vezes o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso te dizer como testemunho que aquilo me aliviou e me aconchegou profundamente naquele momento. Salmo 23. O Salmo 36 é um salmo excelente para quando você tem alguma questão na justiça, por exemplo. Você quer ter mais clareza, ele é bem importante. Salmo 36. É como se ele trouxesse as verdades. Ele também esclarece. Às vezes você está com alguma dúvida se aquela relação, aquela pessoa, ou se você mesmo. Será que você mesmo está sendo honesto em alguma relação, em algum assunto? Então, para que você possa se colocar íntegro nisso, íntegra, Salmo 36, e você receberá respostas. Às vezes, em sonhos, os salmos, eles são potentes ferramentas espirituais. O Salmo 139 é um salmo onde a gente sente a filialidade de Deus. Nós vamos percorrendo o Salmo 39 e vamos percebendo o quanto Deus nos conhece, o quanto nós já éramos um projeto de Deus, um sonho, nós somos um sonho de Deus. E ali no Salmo 139, você vai percebendo à medida que você vai discorrendo os teus olhos e falando, proclamando aquelas palavras que você foi um sonho sonhado, e que ele te orienta para o caminho certo. Uma das coisas que eu sempre trago aqui, que o Senhor nos mostre o caminho, corrija as nossas rotas. Salmo 139, especialíssimo. Mas por que eu estou trazendo tudo isso?
Porque no Evangelho de domingo nós ouvimos que Jesus foi ao deserto levado pelo Espírito Santo e lá, após 40 dias, quando ele tinha fome, ele foi tentado. O demônio, ele tem muita paciência em penetrar as nossas brechas quando as nossas fragilidades estão mais aparentes. Então ele fica ali aguardando, quietinho, só esperando a brecha. E para que servem as orações? Para que os nossos corpos estejam mais amparados, eles estejam mais fechados para brechas, possíveis brechas onde a maldade ou as nossas fragilidades possam ser tocadas, a maldade do outro, as nossas próprias, não é? Então, Salmos. E no domingo, na passagem de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, nós vamos vendo que Nosso Senhor, naquele momento de fome, vai sendo tentado pelo demônio. Vou trazer o trecho, era a terceira tentação, e ele diz assim, tentando o Senhor, ele diz: então levou-o a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo, dizendo-lhe, pináculo é o lugar mais alto do templo, e aí ele mostrou tudo para Nosso Senhor, todo o mundo que havia lá embaixo. E de lá do alto, ele fez Nosso Senhor olhar e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus confiou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te guardarão e te tomarão nas mãos, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha as palavras muito claras, porque Jesus meditava e estava com o Pai o tempo todo, ainda que muitas vezes ele nada ouvisse, mas ele sentia a presença. Esse trecho ele está no Salmo 91, que é um salmo de muita proteção, um salmo de proteção contra assaltos, contra acidentes, contra maldades. Então você pode rezar, se ainda não reza, existem pessoas que rezam esse salmo todos os dias. Salmo 91, ele é uma força espiritual de proteção. E vejam, aqui o demônio usa contra Nosso Senhor. Por quê? Porque os judeus, naquela época e antes daquela época, já usavam esse salmo para fazer exorcismos. Então, nossa oração, ela pode ser vinda do nosso coração, ela pode ser lida de um texto sagrado e ela sempre vai nos favorecer, porque ela sempre vai fazer com que nós nos reconectemos ao Pai. Sinta aí qual é o salmo que te toca. Se você quer que eu traga, após a quaresma, vídeos explicativos sobre os salmos, escreva nos comentários. Por favor, assine o canal para que você receba os vídeos e comente se você tem algum salmo que seja importante na tua vida. Eu nos desejo um dia cheio de Deus.